Beleza? A gente inicia a gravação. Hoje a gente entra na 7.3. 7.3 são 4 aulas, tá? Então, segunda, terça e quarta e quinta, tá? Quinta, sexta-feira a gente já entra na 7.4, que são 5 aulas. Então, nós temos 4 aulas para falar sobre gestão, bom? Então, deixa eu abrir aqui para a gente começar. Lembrando que a gente já vai começar também a ter atividades, né? Então, já vou passar uma atividade para vocês. Eu já deixei a atividade meia aqui pronta para ficar mais fácil o entendimento. Então, nessa 7.3, tá? Que são essas 4 aulas, a gente vai ter o quê? Nós vamos falar de modelos normativos da gestão de segurança, de saúde e segurança do trabalho. Vamos falar de sistema de gestão e também guia da convenção da OIT, tá bom? Então, como que é? O que é essa convenção OIT? Primeiro nós vamos falar da convenção, depois a gente vem com o sistema de gestão. Então, o que é esse guia da convenção da OIT? O que é? É um guia que apresenta a atualização das suas normas internacionais de trabalho para incentivar a sua divulgação e ratificação por parte dos Estados-membros, né? Então, na OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem vários países que fazem parte, né, que são membros dela lá, e tem essa discussão em questão de trabalho, né, de segurança do trabalho. Então, o objetivo é divulgar as normas internacionais do trabalho, que são consideradas atualmente como as mais pertinentes, e promover o quê? A sua maior aplicação. Além do quê? Além de estimular os Estados-membros e também a construir um mundo no qual cada homem e cada mulher pode o quê? Ascender a um trabalho decente, né? Esse é o objetivo que esse presente guia aí, ele almeja, né? Que ele faça com que os trabalhos, todo trabalho, ele seja trabalho decente. A origem, né, da OIT, ela teve no início dos anos 90, né? Então ela não cessou de dirigir seus esforços de maneira sistemática, a fim do quê? De modernizar e também reforçar seu sistema normativo. Resultados particularmente notáveis, né, para os 8 convênios fundamentais, cuja visibilidade e impactos devem-se à campanha de ratificação lançada em 95 e também com a adoção em 98 da Declaração relativa aos princípios e direitos fundamentais do trabalho e seus segmentos. Tá? Então, aí os caras bateram o martelo, né, nessa declaração, que são princípios e direitos fundamentais do trabalho e seus segmentos, né? Então, a OIT já anota mais de 6.800 ratificações das suas convenções. É lógico, cada ano que passa, existem ratificações e tal, vai se melhorando isso. E as normas internacionais do trabalho são essencialmente expressões de acordos tripartite que refletem um processo legislativo único no mundo. Então, é interessante que a origem da OIT é o quê? É criar leis, né, mundial, para que o trabalhador seja tratado decentemente. Então, depois a gente vai ver aí algumas guias deles, que são trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho forçado para mulher, e aí vai, entendeu? Então, tem um monte aí de guias, e a gente vai ver algumas. Em março de 2002, já encontrava-se atualizados 71 convênios de 184, 5 protocolos, 73 recomendações, de 1945. Então, encontra, que foi quando começou, né, desde 1945. Então, encontra-se em curso a elaboração de outras ferramentas, que incluem uma base de dados com análise por país. Essa base também de dados disponíveis no site da origem contém informações para cada Estado membro, acerca de convênios atualizados, que se convida a ratificar, além de dados sobre a legislação e a prática dos Estados em relação às normas. A presente publicação, assim como a base de dados, responde a um pedido do Conselho de Administração que almeja assegurar a divulgação dos resultados de seus trabalhos. Então é importante perceber que cada país ele tem como que eu falo,
uma coisa única, né? Como parte religiosa, né? Que tem países aí que tem aquela questão de determinado momento eles pararem para fazer oração, outros países que já tem uma cultura, né? Já tem uma cultura que o pessoal fazem 2 horas de almoço, aí tem outros países que tem não trabalham no sábado, algumas, né? Até por questões religiosas, até a maioria da parte do pessoal do país tem religião que não trabalha no sábado, e assim vai. Então, aqui, como ele fala, tem essa particularidade, né, de cada Estado-membro. Então, cada Estado-membro tem sua particularidade porque tem sua cultura, né? Então, quando eles determinam, né, eles batem o martelo lá numa norma, é evidente que vai ter algumas ratificações, né, para alguns países. Então, tem aqui um conteúdo de algumas guias que fala desde o capítulo 1, que é liberdade sindical, negociação coletiva e relação do trabalho. Isso é muito antigo, isso foi uma das primeiras, não somente porque era um. Então, essa liberdade sindical quer fazer o quê? Todo funcionário ele tem essa liberdade de se sindicalizar. Ele pode ser membro do sindicato, ele pode ser diretor do sindicato, pode, enfim. Antigamente, eram muitas fábricas e pessoal, como hoje, né? Mas antigamente era muito mais assim, latente, o pessoal participava mais da questão do sindical. Trabalho forçado, né? Então, aquela questão do trabalho forçado, obrigarem o trabalhador a carregar 3, 4 sacos de cimento, a almoçar às 3, 4 horas da tarde, trabalhar embaixo do sol, fazendo força, enfim. Igualdade de oportunidade também de tratamento, né? Essa parte também é importante, porque muitas vezes a gente entende que ainda existe, tá? Ou no Brasil, né? Aqui mesmo tem vários, empresas que não são empresas sérias, que não seguem nem a CLT, não seguem nada. Então, essa convenção, ela vem para embasar as leis locais. Então, aqui no Brasil, na nossa CLT, está dizendo lá a liberdade sindical. Também na nossa CLT está dizendo sobre trabalho forçado, trabalho escravo, né, por aí vai. Igualdade de oportunidade também de tratamento. Eliminação do trabalho infantil, proteção dos menores. Essa eliminação do trabalho infantil é até interessante, porque a gente entende que terminou, mas na verdade a gente vê que ainda não acabou. A gente percebe que muitas crianças ainda trabalham, não precisa ir longe. Se você andar aqui nas ruas de São Paulo, você vai ver em todos os faróis aí a galera fazendo malabares, vendendo bala, né? E a mãe supervisionando. Então, ainda existe o trabalho infantil. Se você for pelo sertão aí desse Brasilzão afora, você vai ver crianças de 9, 10 anos trabalhando na roça. Enfim, né? Isso ainda existe, não somente no Brasil, como em muitos países, mas a ideia é fazer com que as crianças elas não trabalhem, que não tenham trabalho infantil, que elas vão para a escola, que elas vão brincar, porque criança tem que brincar, né? Só que a gente percebe que é difícil, porque para ter uma situação como essa tem que ter uma igualdade social, tem que ter uma renda, né? Então, um camarada que não tem condições nem de ter renda para ele, para manter a família, então ele acaba colocando os filhos também para trabalhar, principalmente em lavouras próprias, né? Administração e inspeção no trabalho. Então, hoje aqui nós temos, né, mas não em todas as empresas, que seria a parte de inspeção, como a obrigatoriedade de ter uma CIPA, a obrigatoriedade de ter um SESM, né? As consultas tripartites, que é o que é o tripartite? São representantes do empregador, dos empregados e do governo. Então, entra o Ministério do Trabalho, entra o sindicato do empregador e entra o sindicato dos empregados. Então, esse tripartite que vai discutir, né? Criar leis onde, né, seja uma lei boa para as 3 partes, né? Então, política e promoção de emprego. Então, dentro da OIT existe isso, essa questão de que os países devem criar uma política e promoção de emprego. Então, a gente vê aí que muitas vezes o governo abre, né, trabalhos, fala, pô, vou liberar para fazer construção civil, para aumentar o que? A promoção de emprego, às vezes ele facilita as empresas a construírem suas filiais, para o quê? Para criar emprego e por aí vai.
orientação e informação profissional. Então, hoje aqui no Brasil a gente tem o SESI, tem o SESC, o SENAI, nós temos o próprio SENAC, tem um monte de órgãos do governo também, tá? Para quê? Para capacitar as pessoas, além de, né, de ter cursos técnicos do Estado, né, que são as ETECs, FATECs, assim como as universidades federais, né? Então, para quê? Para que as pessoas tenham direito a uma formação profissional, que as pessoas, qualquer um deles, consigam entrar e fazer um curso profissionalizante, seja ele no Senai, seja ele no Senac, seja ele na FATEC, na ETEC, enfim, né? Então, isso nós temos, né, no Brasil. Política social, então tem uma política social onde faça com que as pessoas vivam dignamente, mas a gente sabe que no Brasil não é bem assim, a gente tem aí um monte de pessoas que vivem na miséria, né, miséria extrema, que chega a uma renda aí menos de R$100, né, por mês, então é muito ruim. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que moram em locais onde não tem saneamento básico, né, que a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre isso, né, que tem que ter pelo menos, né, o saneamento básico. Então a gente sabe que tem um monte de pessoas que moram em comunidades que não têm um saneamento básico adequado. Isso é muito ruim. Então, essa política social, que é o governo fazer isso, né? Aqui em São Paulo teve, em alguns momentos, né? Eles destroem aquelas comunidades e constroem prédios, né? Ou seja, a ideia era verticalizar aquilo, né? Fazer casas, apartamentos, né? Dar uma vida digna para as pessoas, né? E assim foi feito, mas aí parou, né? Pelo mundo pelo Brasil afora, eles ainda estão fazendo, mas é muito pouca, né, com relação ao monte de desempregados que estão procurando essas áreas, né, ou essas comunidades para se instalarem. A questão de salário, né, então tem um salário mínimo, né, então a legislação diz que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, e é sabido que muitas e muitas e muitas pessoas recebem menos do que um salário mínimo. A gente tem visto aí muitas e muitas pessoas, nós até discutimos um dia desse aqui com vocês, que tem o piso, pô, mas tem o piso, tem um piso do técnico de segurança, mas tem cara que vai lá e se candidata para um piso menor, para um valor menor. Então, cada um conhece o calo onde aperta. Então, você tem aí o salário mínimo, que é R$1.000 e poucos, e aí o cara fala, aqui se você quiser trabalhar, eu só te pago R$800. E o cara não consegue emprego, o cara vai abraçar isso, entendeu? Então, existe ainda aqueles camaradas que eles querem burlar a lei, querem, sabe, sacrificar pessoas, então ainda existem. Seguridade e saúde no trabalho, então essa parte de seguridade e saúde no trabalho, fazer exames admissionais, fazer exames periódicos, dar uma condição para o funcionário, então se ele tiver até mesmo sofrer um acidente dentro da empresa, tá, todo suporte, não é assistência médica, tá? Então muitas empresas, elas dão assistência médica como benefício, tá? Então tem muita empresa que não tem essa condição de bancar uma assistência médica, tá? Mas ela tem que dar o quê? Uma condição de saúde para o trabalhador, como que é um ambiente saudável, um ambiente limpo, né? Que com certeza o funcionário não vai ter problema de saúde nem acidentes de trabalho. Tem uma seguridade social, que a gente tem o nosso INSS, né? Então, que ele consiga ter uma aposentadoria, então isso tem em quase todos os países, né, do mundo. Então, o camarada trabalha, paga uma previdência, né, uma seguridade, e daqui a pouco ele se aposenta, tá? Então, aqui no Brasil nós temos, é lógico que as políticas de cada país elas mudam, e a gente tem percebido que aqui no Brasil muitos tem discussões aí que hoje o camarada tem que trabalhar até não sei quantos anos, né? Mas tem 35 anos trabalhado, até então era 35, mas o camarada tem que trabalhar 35, mas tem um fator que os caras colocaram para o camarada receber menos, ou forçar o cara a se aposentar mais tarde, né? Então, a nossa política em questão de seguridade social é um pouco irregular, mas enfim, tem, né? Proteção da maternidade, então é lei que mulheres, né,
que vão ter seus filhos, então ela tem a proteção de maternidade, tem lá uma quantidade de dias que vai ficar afastada sem nenhum problema, né? Então a empresa ela arca com isso, ela fica tranquilo, né? Então a pessoa está afastada, não vai trazer transtorno nenhum. Trabalhadores do mar, aí já são coisas específicas, quem trabalha como pescadores, entendeu? Então, esse pessoal não tem renda, o camarada vive de pescar, entendeu? Então, aí ter uma renda para essas pessoas, né? Então, ter como se fosse um seguro para eles, né? um salário para essas pessoas, né? O trabalho portuário, então o trabalho portuário também é muito árduo, né? A mesma coisa, a gente tem isso, até mesmo a questão que nós temos uma legislação hoje específica para trabalho portuário, trabalhadores migrantes, né? Então, a gente tem muito disso, né? Que aqui em São Paulo, principalmente, pessoas que vêm migradas de outros estados e tal. Povo indígena e tribal, a gente tem aqui uma política também. Não estou falando se funciona ou não, tá, galera? Mas existe uma política de indígenas onde é conservado aquelas tribos e tal. Categorias particulares de trabalhadores, onde hoje nós temos os nossos CBO, né? Então, falando ainda na guia, tem a guia, né? As guias, né, falando das guias da convenção, das 183 convenções do OIT aprovadas até junho, né, de 2001, as deliberações da estrutura tripartite da OIT designaram 8 como fundamentais, as quais integram o que é a Declaração de Princípios Fundamentais de Direito no Trabalho, tá? Então, olha que interessante, Declaração de Princípios Fundamentais de Direito do Trabalho. Tá, hoje a gente tem aí muita coisa que está nessa convenção, está na nossa CLT. Então, nós temos a convenção número 29, que é o trabalho forçado. Dispõe sobre a eliminação de trabalho forçado obrigatório em todas as suas formas. Admitem-se algumas exceções, tais como serviço militar e trabalho penitenciário, adequadamente supervisionado, e o trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, incêndio, terremoto, etc. Então, trabalho forçado, isso foi em 1930, tá? É proibido trabalho forçado, mas a gente percebe que tem muitas pessoas que ainda trabalham de uma forma forçada, né? Explorado, né? Tem gente aí que acho que você já viu na televisão, o camarada vai trabalhar, o cara não dá comida para ele, ou deixa o cara trabalhando até X horas para depois dar um prato de refeição. Na 87, liberdade sindical e também proteção dos direitos de sindicalização, isso foi em 1948. Estabelece o direito de todos os trabalhadores e empregadores de constituir organizações que considerem conveniente e de elas se filiarem sem prévia autorização e dispõem sobre uma série de garantias para livre funcionamento dessas organizações sem ingerências das autoridades públicas. E é interessante porque, então, tem um segmento, aí daquele segmento cria-se um sindicato para apoiar esses trabalhadores, da mesma forma também cria-se um sindicato dos empregadores, que emprega, e dos empregados. Então são os dois sindicatos, um sindicato da categoria dos empresários e um sindicato da categoria dos empregados, tá? E não somente que as convenções coletivas elas sobrepõem a CLT. Então, se a sua convenção coletiva ela maior, né, ela tem benefícios a mais da CLT, então ela prevalece. Por isso que sempre a gente fala, você tem que ler as convenções, né, do segmento que você trabalha. Até é importante porque tem muitas cláusulas que falam de segurança do trabalho. Na Convenção 98, direito de sindicalização e de negociação coletiva, 1949, estipula que a proteção contra todo ato de discriminação que reduz a liberdade sindical, proteção das organizações de trabalhadores, também de empregadores, contra o que? Atos ingerenciais de uma nas outras, e medidas de promoção e negociação coletiva. Por isso que quando tem essas negociação coletiva, ela tem o que? Representante das empresas, representante dos empregadores, né, das empresas, dos empregados, tá? E do governo. Então, faz uma mesa, né, chamada mesa redonda, e aí vai fazer as discussões em questão de dissídio, né? Então, e também das proteções, né? Porque às vezes
nas discussões, eles conseguem, né, nessas negociações coletivas, conseguir muito mais coisa do que a própria CLT prevê. Então, na Convenção 100, que é a igualdade de remuneração, em 1951, hein? Faz tempo, preconiza a igualdade de remuneração e de benefícios entre homens e mulheres por trabalho igual valor. Olha que interessante, desde 1951, os salários deveriam ser iguais. Tá? Preconiza a igualdade de remuneração e também de benefício, mas é sabido, tá? Hoje está mudando, mas muito pouco, que as mulheres acabam tendo seus benefícios menores do que os homens. A maioria aí, tá? A maioria de empresas, o homem acaba ganhando mais do que a mulher, mesmo no mesmo cargo. Então, essa igualdade de remuneração, ela é desde 1951, entendeu? Aí tem um monte de movimentos e tal, pessoal discutindo, muitas empresas, empresas sérias, elas colocam, né, a mulher com o mesmo salário. Hoje a gente tem visto aí que até então era profissão estritamente masculina, como motorista de caminhão, motorista de carreta, motorista no contexto geral, até motorista de ônibus, pessoal operador de máquina, operador de trem, enfim, esses trabalhos que até então era pesado, né, que se achavam que era exclusivo para homens, hoje a mulherada está neles, hoje a mulherada está trabalhando, entendeu? Então, é importante isso aí. E olha que a lei é antiga, desde 1951, e a gente sente isso ainda, tá? Hoje tem muitas empresas que você percebe que a mulher ganha menos do que um homem. E aí, no sindicato, o sindicato já tem o piso, né? Então, quando é uma empresa que o sindicato está em cima, né? A empresa ela tem pessoas que são sindicalizadas e tal, então a coisa começa a funcionar, porque as mulheres começam a receber o mesmo salário que o homem e por aí vai. Na 105, que é a abolição do trabalho forçado, em 57, que proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório, como meio de coerção ou de educação política, como castigo por expressões de opiniões políticas ou ideológicas. Proíbe a mobilização de mão de obra, como medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves, ou como medida de discriminação. Isso, gente, existe ainda, tá? Isso aí existe, essa parte de proibir o uso de toda a convenção fala, né, que proibir o uso de toda forma de trabalho forçado. Então, é o seguinte, aquela parte de coerção, né, ou de educação política, né, é sabido que muitas empresas ela têm uma opção política, e ela induz o funcionário a fazer aquilo, ou até mesmo religiosa, induz os funcionários a fazer aquilo. As pessoas que acabam não aceitando isso, elas são castigadas, às vezes até sei lá, com trabalhos forçados, né? Olha, coloca aquele cara para fazer a pior parte, né? Acho que vocês já cansaram de ver, entendeu? Como uma medida disciplinar no trabalho, né? Uma forma punitiva. E às vezes o camarada ele vai participar da greve, que é um direito, quando o funcionário volta é mandado embora, né? Então, isso acontece, isso aí a gente vê toda hora, tá? Então, existe a discriminação, né? Existe. A 111, que é discriminação, emprego ou ocupação, preconiza a formulação de uma política nacional que elimine toda discriminação em matéria de emprego, formação profissional e condições de trabalho por motivos de raça, de cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social e promoção da igualdade de oportunidade de tratamento. É interessante isso. Vejam vocês, a lei é desde 58. A nossa Carta Magna, ela diz o seguinte, que todos nós somos iguais perante, né, a lei, todos nós somos iguais, indiferente, né, seja por raça, por cor, sexo, né, enfim. E é interessante que desde 58 a OIT, ela preconiza isso, e nas nossas cartas aí, as cartas magnas do país, ela também fala isso. Porém,
Olha que interessante, faz muito pouco tempo, que o pessoal que são deficientes físicos, eles enxergaram isso. Que aí começaram também, pô, mas eu tenho direito também. Se a lei fala que todos nós somos iguais, e aí os caras começaram, oh, mas peraí, é verdade. Então, o que acontecia até, sei lá, vamos falar em 5 anos atrás, 10 anos, no máximo 10 anos atrás. Um cadeirante não podia entrar no estádio, um cadeirante não podia andar na rua, um cadeirante não podia se locomover sozinho num ônibus ou num trem. Um surdo, ele não tinha um telefone especial para ele, não tinha ninguém que falasse, né, em Libras. Entendeu? É pouco tempo agora, recente. Então, pessoas que tinham problemas físicos não poderiam sair, não poderiam fazer o que as outras pessoas fazem. E aí, o que aconteceu? Isso existe há muito tempo. E aí foi se mudando, foi pensando, falou, mas peraí, a gente tem que ter a parte de... Para todo mundo tem direito de fazer, porque somos todos iguais. Então, peraí, vamos começar a pensar. Vamos começar a pensar uma forma que nós temos que ter o quê? Pensar em mobilidade. Nós temos que fazer a mobilidade. Então, aí começaram a pensar, entendeu? Aí começou a ter carro adaptado, começaram nos seus planos diretores, né, das prefeituras, começaram a fazer o quê? Acessos, rampas, determinação do governo federal, entendeu? Um monte de leis que foram criadas aí, para o quê? Para adequar. Então, hoje, um cadeirante, porque é o que a lei fala, tá? Um cadeirante, ele tem que ir aonde você vai. Aonde eu vou, ele tem que ir também. Então tem que ter. Ele quer ir na praia, tem que ter uma rampa para o cara chegar até na praia. Ele quer subir no Cristo Redentor, pô, tem que colocar um elevador para o cara. Ele quer andar, ele quer fazer compra, então ele tem que entrar no supermercado e tem que ter um espaço maior para ele. Ele tem que ir num banheiro, tem que ter um banheiro especial. E aí a lei foi crescendo e tal, tomando um formato que hoje você consegue ver que tem muitos lugares que tem estão adaptados. E é importante você, como técnico de segurança, imaginar isso, porque na legislação nós temos que ter, né, dependendo do segmento, em média, 2% de nossos funcionários têm que ser deficientes. Então, que deficiência você vai pegar para trabalhar na sua empresa? Entendeu? Que tipo de deficiente? Porque o RH vai te chamar. O RH vai chamar e falar, da segurança, o que a gente vai fazer aqui? Preciso colocar deficiente, o que eu faço? Então você vai estudar com eles a possibilidade. Se dá para colocar um cadeirante, se dá para colocar um surdo, mudo, um cego, por fim, você vai ver. Tem que discutir. Entendeu? Porque cada um tem as suas necessidades. Você colocar um cadeirante, você tem que ter banheiro. E em todos os andares especiais. Você não pode deixar o único banheiro para o cara. Tá um prédio, sei lá de quantos andares, uma fábrica, um único banheiro. O cara tá apertado lá embaixo, o cara vai vir até aqui para ir no banheiro. Essas coisas tem que avaliar muito bem. Então, essa questão de igualdade, gente, a gente tem problema sério, ainda até hoje, com questão de raça e religião, inclusive, tá? Então é complicado. Opção sexual, a gente tem um problema, um monte de problemas com isso, entendeu? Que geram até problemas dentro da empresa, porque principalmente em fábrica, o pessoal tem uma forma grotesca, uma forma mais bruta de tratar um com o outro, né? E é por isso que muitas empresas ela fala assim, olha, que tenha conhecimento em chão de fábrica, né? Porque se o camarada ele não é de chão de fábrica, ele entra numa fábrica, tá? E ele vai tomar um choque. E é complicado. E às vezes você não está preparado para aquilo, é complicado. Tá? Principalmente quando fala dessa questão de opção sexual. Tá? Então é muito complicado. A 138, que é a idade mínima, então o objetivo é a abolição do trabalho infantil ao estipular que a idade mínima de admissão ao empregado não deve ser inferior à idade de conclusão do ensino obrigatório. Então o que eles pensam? A oitava série, né? Então a oitava série até 14 anos. Então, a lei hoje só pode trabalhar a partir dos 14 anos, mas como jovem aprendiz.
Então, ele vai até o colégio, que seria mais ou menos próximo dos 18 anos, entendeu? Então, ele pode trabalhar menor, desde que seja como jovem aprendiz. Tá? Então, como jovem aprendiz, ele vai entrar no Senai, ele vai estudar e aí ele vai estagiar. Né? Ele vai fazer lá seu estágio, tal, vai se preparar, mas como jovem aprendiz, aí depois ele entra como efetivo, só depois que ele ultrapassar aí a idade de 18 anos. As piores formas de trabalho infantil, né, 99, que defende a adoção de medidas imediatas, eficientes ou eficazes, né, que garantem a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Nós já vimos muito, né? Hoje mesmo estava lendo que lá na Revolução Industrial, tinha criança trabalhando com 9 anos. 9 anos, 10, 11 anos trabalhando nas indústrias. Você tem noção do que é uma criança 9 anos trabalhando? Não, tira uma ideia aí, você tem um filho, tem um vizinho com 9 anos, imagine o tamanho dele, um moleque desse tamanho dentro de uma fábrica trabalhando. E outra coisa, ainda pela lei, lá na Revolução Industrial, eles poderiam trabalhar até 12 horas. A única diferença é que criança podia ter 2 horas de almoço. Olha que loucura. Então, essas são algumas, né, das cartas, né? Então, a gente tem aí várias, depois eu vou apresentar outras, né, dessas convenções, mas é para vocês, pelo menos o básico, para vocês entenderem que vocês já sabem que, pô, não pode trabalhar criança, não pode trabalhar sem ter registro, as pessoas têm a liberdade de sindicalizar, não pode ter preconceito com questão de raça, cor, opção sexual. Então, isso é complicado, porque você tem que estar pronto e receptivo a tudo isso para quando você entrar numa empresa. Então, se você vai entrar numa empresa, você fala, pô, e agora? Caramba, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal religião, eu não gosto de tal coisa. Então, fica complicado, porque nós, principalmente nós da segurança do trabalho, nós temos que aceitar tudo, porque nós vamos trabalhar com todo mundo, entendeu? Então, nós vamos trabalhar com todo mundo, de todo que é jeito. Imagina você trabalhar numa telemarketing. Telemarketing tem pessoal, como o pessoal fala, pessoal diferente. Então, tem pessoas que pintam o cabelo diferente que muitas indústrias, né? O cara fala, aqui só pode trabalhar, quando o cara faz integração, para trabalhar aqui tem que ser cabelo curto e sem barba. Aí você vai lá, um cara com cabelo vermelho, outro com cabelo azul, um cara com tatuagem, outro com brinco, piercing, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, beleza. Então, você tem que estar pronto para ser receptivo com isso. Numa indústria já não tem isso. Por quê? Por questão de segurança, inclusive. Né? Então, a indústria jamais vou deixar um cara entrar dentro da empresa com piercing, né? Com brinco, né? Mas isso a gente já fala antes. O camarada, quando está no processo seletivo, a gente já fala, você usa piercing aqui dentro, não pode. Usa pulseira, corrente e tal, então não pode. Tá? Então, por hoje, é isso que eu ia falar para vocês. E agora eu vou falar do trabalho, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Nós estamos falando em gestão, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Tá? Eu já estou passando um formulário, né? Pelo menos a ideia, né? Para vocês começarem a desenvolver esse trabalho. Ele é um trabalho grande, tá? Mas vocês têm que começar a fazer. E aí depois eu dou um prazo, mas o prazo é curto, no máximo a semana que vem, tá? Talvez lá para sexta-feira que vem, ou no máximo na outra segunda, entendeu? Então, o que tem aqui? Eu tenho, primeiro, o segmento, eu vou passar o segmento para vocês, entendeu? Qual que é o segmento? Eu vou passar um segmento mineradora, um segmento construção civil, um segmento indústria metalúrgica, um segmento indústria química, enfim, eu vou colocar os segmentos aqui, tá? Aqui não está colocado, eu vou escrever os segmentos aqui, tá? E aí, o que você vai fazer? Imagine que você entrou nessa empresa como técnico de segurança, nesse segmento aqui. Então, nós vamos ver o quê? A parte de gestão de segurança, o que é necessário para aquele segmento. Então, é o levantamento das necessidades para a gestão de segurança e saúde no trabalho. Primeiro, são os aspectos legais. Quais são os aspectos legais? A Lei 3.214, que é o que baliza a nossa atividade. Então, eu vou lá, atividade, né? Então, vou colocar lá o que é
preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Então, na NR1, a NR1 fala em disposições gerais, que agora é PGE, é GRO. Então, o que eu preciso fazer quando eu penso em NR1? Olha, eu tenho que fazer a ordem de serviço, indicando os riscos e funções e proibições e tal. Ah, legal. Tá, beleza. Tem mais alguma coisa na NR1? Não lembro. Tá, mas tem, eu vou colocar aqui. Na NR4, NR2, interdição, tal, eu já pulei para 4, tá? Mas vamos supor que você entenda que na NR2 tem que colocar alguma coisa e por aí vai. NR4 é o SESMIT. Então, a necessidade de criação do SESMIT, né? Então, você vai estipular aqui. Então, você vai colocar aqui, vamos supor, eu vou colocar aqui um segmento, vou colocar um segmento aqui, vamos supor, aqui eu coloco uma indústria metalúrgica com 1.000 funcionários. Então, metalúrgica com 1.000 funcionários. Então, você vai olhar aqui, você vai pegar lá o dimensionamento no quadro 2 da NR4, aí você vai lá, puta merda, com esse número de funcionários, o KINAI é esse aqui, grau de risco é esse, tal, preciso de tanto engenheiro, tantos técnicos, tal. Ah, preciso da NR5, opa, CIPA, então eu preciso da minha CIPA, quanto de CIPA? Aí eu coloco NR6, puta, mas da NR6 precisa, né? Então preciso o quê? De equipamento de produção individual, então preciso fazer o quê? Distribuição e controle dos equipamentos. NR7, precisa do PCMSO, onde tem que ter os exames admissionais, e aí você vai. A cada NR você vai colocar aqui o que você entende que tem que fazer, entendeu? Então você já vai fazer isso. Ah, acabou? Não, lógico que não. Aí você vai para os aspectos legais, mas da onde? Do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Nós estamos falando, então, aqui do Corpo de Bombeiro. Aí nós temos a Lei 56.000 e pouco, eu não lembro agora que mudou. Então, o que o Corpo de Bombeiro exige? O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo exige o AVCB. Então, a AVCB a cada 3 anos, então tem que me preparar para isso. Pelo número de funcionários na IT 17 do Corpo de Bombeiro, tá? Professor, mas isso eu não estudei. Isso aqui eu vou até abrir mão, mas é importante você já começar a fuçar, porque na UC9 você já vai aprender tudo isso aí, tá? Mas pelo menos já começa a fuçar aí as IT, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Então, eu preciso ter uma brigada composta de tantos caras, legal. Aí tem outros aspectos legais, que é a lei, né, da CETESB. Então, você tem uma indústria, então você tem os seus resíduos industriais, está lá na NR25 e também na lei da CETESB. Então, na CETESB, ela fala que toda empresa tem que ter uma licença de operação. Então, é necessário ter licença de operação para essa empresa que você vai desenvolver o trabalho? Sim, preciso ter licença de operação do Estado. Tem que ter o CAD, que é aquele certificado de destino de resíduo industrial. Então preciso sim, porque as empresas que vão me retirar. Então precisa ter o CAD com as empresas que vai recolher e também vai fazer o destino final. Tá? Tem da prefeitura, não coloquei aspectos legais da prefeitura, tem licença de operação da prefeitura, grande gerador de lixo e por aí vai. Então o que é isso? Isso aqui vai servir até para você começar tudo que nós falamos até agora, encaixar aqui, tá? Porque quase todas as normas nós já falamos, então você já sabe, nós estamos falando de gestão. Então, quando você chegar na empresa, você já tem que ter isso em mente. Então, você vai ver o segmento que eu vou te passar, tá? Eu vou passar aqui. Se você vai passar um segmento para cada aluno, não. Eu vou passar vários segmentos aqui, com o número de funcionários, e cada um escolhe, né? Cada um escolhe. Normalmente eu não faço isso. Normalmente eu não faço, normalmente eu já dou para o aluno com um segmento específico, mas no caso de vocês, eu vou deixar vocês escolherem, então vou colocar aí alguns segmentos e vocês façam o segmento que vocês entenderem que seja mais prático, mais fácil para vocês, beleza? E vai ser isso. Alguém tem alguma dúvida sobre esse formulário agora que está sendo gravado para a gente passar as dúvidas para os seus colegas? Galera? Professor, eu só não entendi os aspectos legais de baixo, depois das NR. Tá meio vago ainda para mim. Tá, mas eu vou explicar. O que acontece? Quando a gente entra numa empresa, a gente não tem que atender só os aspectos legais do governo federal, certo?
O que nós estamos vendo aqui em cima, aspectos legais, a 314, que é o que? Lei federal. Só que eu tenho leis estaduais. Quais são os aspectos legais das leis estaduais? O que eu tenho de lei estadual? Então você vai ver aqui, puta merda, de lei estadual, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho que ter, isso falando de segurança do trabalho, tá, gente? Então, eu tenho que ter, aqui no estado, eu tenho que ter o corpo de bombeiro, tá? Eu tenho que ter a CETESB, então até coloquei aqui, tá? Então, só coloquei esses dois aqui. Tem que ter o corpo de bombeiro, tem que ter a CETESB. Como estado, tem mais alguma coisa como estado? Não tem, não tenho. Mas eu tenho outra coisa federal, que talvez saia daqui, mas são outros aspectos federais. Olha, professor, eu tenho, dentro do segmento que você colocou, mineradora eu tenho explosivo. Explosivo é com o Ministério do Exército. Então, aspectos legais, federais, Ministério do Exército, controle, né, que seria permissão e controle de explosivo. Como você tiver também aqui, na parte do Estado, você, dependendo do segmento lá, você tem produtos controlados no Estado. Então, quem controla esses produtos controlados, que são álcool, são um monte de produtos que eles podem servir para produção de cocaína e drogas aí, então, que tem que ter uma autorização da Polícia Civil. Então, tem que ter, primeiro, licença de operação da Polícia Civil e mais o registro na Polícia Civil como produtos controlados. Então, produtos controlados. Eu tenho mais o que? Eu tenho a parte do corpo de bombeiro. Então, o corpo de bombeiro eu também preciso. Beleza. Eu tenho a CETESB, que eu falei, né, que são os resíduos. Eu tenho a prefeitura, tá? Então, vamos supor, eu tenho a prefeitura que eu sou um grande gerador de lixo. Ou seja, eu tenho a minha licença aqui com a CETESB, que a CETESB vai me levar o quê? Os contaminados. São resíduos industriais, são resíduos da indústria. Tá? Mas e a varrição, os papéis servidos dos banheiros e resto de comida? Aí eu tenho que colocar para o lixeiro levar. Mas para o lixeiro levar só pode ser 1.400 quilos por semana. Caramba, passou disso, eu sou um grande gerador. Aí eu tenho que contratar uma empresa para recolher esse meu lixo. Aí é todo lixo, entendeu? Eu não coloco nada na rua. Eu só posso colocar lixo na rua se for varrição e mais papéis servidos de banheiros e mais restaurante. Aí eu pego tudo isso aí e não pode ultrapassar 1.400 litros por semana. 1.400 litros. Se você tem 3 passagens da prefeitura, né, que os coletores, segunda, quarta e sexta, né? Ou terça, quinta e sábado, né? Então, são 3 vezes por semana. Então, você vai pegar 1.400 litros e vai dividir. Nesses 3 dias, vai colocar o saco lá e pronto. Passou de ser multado. Entendeu? Então, isso você já vai começar a fuçar, você já vai começar a correr atrás também. Beleza? Então, esses aspectos legais, tá? Porque eu coloquei aspectos legais aqui, a legislação, porque normalmente estou explicando, coloco na lousa, a gente vai explicando. Então, tem aqui o segmento, eu vou passar o segmento para vocês. Segmento, uma metalúrgica, uma indústria química, uma indústria automobilística, enfim, eu vou colocar aqui e a quantidade de funcionários. A partir daí, você vai ver o levantamento das necessidades. Então, precisa da NR1? Precisa. O que é NR1? Vai falar da ordem de serviço. Precisa sim, da NR4, que aí, entendeu? E aí você vai norma por norma. Eu preciso da 32? Não, porque a 32 fala de saúde, não é meu caso aqui, não estou falando em hospital. Mas eu coloquei em hospital lá, então eu vou precisar. Eu falei de mineradora, mineradora já tem uma norma específica. Eu coloquei de portuária, tem uma norma específica, tá bom? Então, aí vem esses aspectos legais do corpo de bombeiro, né? Especificar quais são os aspectos legais, né? Eu coloquei a IT brigada, mas tem outras ITs aqui que a gente tem que colocar, entendeu? Plano de emergência e tal, então tem todas aqui. E essa pesquisa eu faço aonde? Você vai ter que buscar no Google. Esse aqui, tudo isso aqui é no Google. Então, você vai ter que pegar isso aqui, você vai pegar lá as NRs do Ministério do Trabalho.
que acho que já passei o site da ANIT, que é do governo federal. Então, você vai entrar lá no site do governo federal, né, vai, normas regulamentadoras, aí você vai ver todas as normas. Nós passamos quase todas para vocês, mas vai lá, e aí você vai ver quais são as suas que vai colocar aqui. Aí depois eu vou, bombeiro, vou entrar lá no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, tá? E vai lá, você vai ver um monte de instruções técnicas. Mas primeiro eu vou ler o decreto, eu tenho que entender o decreto, tá? Isso aqui do decreto da parte de bombeiro, eu não vou nem pegar muito no pé de vocês, tá? Porque isso ainda vocês vão ter. Mas é importante, pelo menos, você dar uma folheada no decreto 56 mil, eu não lembro agora, 090, uma coisa assim. Porque lá, no decreto, você já vai entender como que você chega a brigada de emergência, como você chega a quantidade de extintor de incêndio e tal. Então, começa por ali. Começa no decreto que você vai entender, você vai ver o segmento, e no segmento você vai chegar até lá. Então é importante isso. E os aspectos legais, esse sim eu já até passei, que são sobre resíduos industriais, que é a CETESB. Então, se entrar no site da CETESB, você vai entender o que a CETESB pede, que é a licença de operação, que são esses casos com quem retira seu resíduo e onde vai fazer o destino. Você vai ver também, junto na prefeitura, sobre lixos, né? Que é como que funciona isso aí. Entendeu? Então você vai procurar nesses sites oficiais, né? Chegar lá, porque tem muita gente, o que eu preciso para uma indústria tal? Não vai sair tudo, às vezes sai só metade. E a ideia não é essa, a ideia é você procurar o quê? No site oficial, porque quando você entrar lá para trabalhar, você vai pesquisar no site oficial, então tem que ser tudo oficial. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo, professor. Pode falar. Esse material Eu vou mandar. Do Word, o senhor vai dispor... vai mandar para a gente já fazer? Esse aqui eu vou mandar, esse aqui eu vou mandar tudo. Não, vou mandar esse cara aqui mesmo, mas depois vocês vão melhorando ele, que aí é só colocar aqui, vai... Word, assim, não esse já meio assim, quase pré-feito, assim, já é só esse um aqui. modelo. Não, eu vou te mandar isso aqui, aí você só vai completar. Eu já estou dando meio que mastigado. A única coisa que eu vou fazer, eu vou escrever aqui em cima, ó. Eu vou escrever aqui um segmento. Aí a gente escolhe o segmento, é isso, professor? Exatamente. Exatamente, eu vou escrever os segmentos aqui, vários segmentos, aí você vai pôr um X, ou você apaga os outros, escreve o segmento que você quer, e já era. Então, eu vou escrever os segmentos aqui, uma quantidade de funcionários. Aí você vai escolher o segmento que você quer, vai colocar aqui, só vai deixar ele, e já vai começar a desenvolver o trabalho. Certo. Tudo bem? Professor? Sim? Aqui o senhor comentou da CETESB no 25, eu também posso linkar da CETESB e a NR25 também aqui de resíduos industriais? Pode, tá? Quando eu olhar aqui, que estamos falando dos aspectos, da 3214, de saúde, você vai chegar aqui na NR25. Então, você vai colocar aqui um exemplo, tá? NR25 aqui. Então, o que ele fala? Resíduos, tá? Vou escrever aqui, resíduos industrial. Tá? E aí você vai ver, o que eu preciso? Então, talvez aqui eu já vou colocar, eu preciso ter licença de operação, tá? Aí eu tenho que ter, além da licença de operação, eu vou ter que ter os meus cadres, né? Eu tenho que ter mais alguma coisa, eu vou escrevendo, tá? O que eu vou ter que ter aqui, entendeu? Beleza, tá bom. Quando eu chego aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui também. Tá, mas vamos supor que eu sou mais enjoado, eu quero colocar aqui qual que é a lei que pede licença de operação. Então, é a lei tal. Pede licença de operação. Pronto, tal. Então, emitir licença de operação e cada documento que eu coloco aqui, é importante vocês também entenderem, e se é importante vocês colocarem, porque vai servir para vocês depois, colocar quanto que eu vou fazer a renovação. Isso é importante. Eu faço licença de operação a cada 3 anos, o CAD 3 anos, a VCB a cada 3 anos, entendeu? Então já tem que estar ligado. É que você vai aprender o quê? A norma, o tempo de... Como que fala aqui? De renovação. Entendeu? E aí você vai ter, na brincadeira aqui, tá?
Se cada um de vocês fizer a coisa séria, tá? Estudar mesmo, se aprofundar, fazer a coisa 100% completa, sabe, sem medo de ser feliz, o que vai acontecer? Vamos supor que cada aluno aí pegue um segmento. Eu coloque 4 segmentos e a galera faça esses segmentos mais completo, bonito, sabe, muito bem feito, muito alinhado, sabe, sem erro, sem nada. O que vai acontecer? Vocês vão mandar para mim, mas depois eu posso juntar tudo e mandar tudo para vocês, ou vocês mesmos aí dentro do nosso WhatsApp. Gente, ó, estou colocando aqui, porque tem a parte que você deixa lá nos documentos, né, nos links, você deixa lá. E aí, quando você se formar daqui a pouco, você já tem esse material que vai ser a mão na roda para vocês. Legal. Entendeu? Isso aqui, o que eu faço? Era para mim já ter feito um antes. Entendeu? Mas ainda como a turma ainda está meio... E agora tem que ser esse. E outros que a gente vai fazer daqui para frente, nesse mesmos molde. Vai chegar um outro aqui que eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui treinamento. Quais treinamentos que tem que dar na NR1? E aí você vai colocar dentro do segmento que você escolheu. Entendeu? Então, daqui para frente... Norma CENEM também pode, professor? Normal? Não entendi. Norma CENEM também pode, normal? Pode se colocar também. Se você tiver radiação ionizante, pode. Você trabalhar no hospital, isso se eu for colocar lá em cima hospital, se eu não colocar hospital, mas você tem radiação ionizante, você tem o seu raio-x, aí tem que colocar que nem, entendeu? Não tem problema, entendeu? Então, é isso. Você tem que estar alinhado com o que você está fazendo lá em cima. Não é assim, mas eu peguei construção civil porque eu gosto de construção, mas eu não trabalho em construção civil. Então... eu não posso colocar, porque muitas vezes que você vai colocar no segmento que você está, não se aplica lá, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, galera? Beleza, professor. Então eu vou disponibilizar, hoje ainda não vai dar tempo, eu disponibilizo amanhã para vocês, tá? Eu vou dar um prazo legal, entendeu? Mas você já fica imaginando, você já tem ideia, já vai começando a pensar, porque eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui... Esta semana, tá? Nós estamos iniciando hoje, então essa semana toda, semana que vem toda, e talvez eu peça na outra, na segunda-feira ou na terça, tá? Da outra semana, então, aí vai ter carnaval, então, talvez depois do carnaval, talvez eu peça lá, carnaval, sei lá, não sei como que é, se vai ser dia normal, se a gente vai ter aula, porque aqui tá dizendo que vai ter aula normal, tá? Aqui no cronograma que eu passei para vocês vai ter aula normal, segunda, dia 15, dia 16, é tudo normal, tá? Então, a gente joga para isso aí, então vocês têm aí um bocado de dia para fazer, se for caso eu dou um pouquinho mais, não tem problema não, mas eu quero esse trabalho perfeito, entendeu? Tem que ser perfeito, aí eu vou exigir um pouco mais, no próximo exigir, para quando a gente voltar, que eu acredito que nós estamos saindo já desse enrosco, logo a gente está no presencial, e aí o chicote vai estralar. Só que aí acontece o quê? Eu já estou habituando vocês ao quê? A ser pesquisadores, a entrar num ritmo acelerado de pesquisa e entrega de trabalho, entendeu? Porque quando chegar lá no presencial, a gente vai ter que ser muito rápido. Então os prazos vão ser todos curtos, né? Porque eu vou precisar de trabalhos para vocês entregarem rápido, porque eu já vou dar outro. Se perder, aí já era. Beleza. Mais alguma pergunta? Os que estão vivos aí, que não estão assistindo a novela, tem algum comentário? Galera que está assistindo. Tranquilo, professor. Galera que está assistindo. Ah, bom. Professor. Galera que está assistindo o Gênesis aí. Professor. Big Brother. Tem essa ainda. Quem está assistindo Big Brother não precisa responder, não. É o Lúcio que assiste. Não começou. Pode falar, galera. Daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pergunta aí. A questão da NR, o professor colocou de exemplo lá, 1, 4, 5, 6. Eu tenho que passear nas todas as NRs? Todas. Aí você vai ver a que cabe ou não. Entendi. Então, lá, aquelas últimas lá, vamos supor, você trabalha, eu vou colocar construção civil, então você vai ter que falar da 18, você vai ter que falar da 35, aí eu vou colocar, sei lá, vamos colocar aqui uma montadora. A montadora não vai ter 18, mas não, eu acho que tem alguma coisa da 18. Aí você vai pôr, não, eu acho que não tem nada da 18, não põe. Mas na montadora, tem trabalho em altura? Tem, eu vou usar 35.
Mas eu não vou usar a 32 que fala de saúde, não vou usar a portuária, entendeu? Essas não vou usar, eu vou colocar só as que são necessárias. Entendi. Obrigado. Tá? Professor. Beleza, As galera? que cabem dentro da profissão lá, não é isso, professor? Exatamente, que é o segmento específico que eu vou passar para vocês. Então, vou colocar o segmento e você vai correr atrás disso. Beleza, galera? Tá bom, então. Beleza. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo. Tranquilo. Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Encerro a gravação. Encerrei a gravação.